Fala galera, beleza? Hoje a gente recebeu um convidado aqui muito especial, Levi Trindade, da Hyperion Comics, também trabalho muito longo aí em outras editoras. Vocês já devem ter pego um gibi que tem o nome desse cara lá. Será? Já deve E ter hoje a xingado gente- ele porque aumentou o preço do gibi. Desculpa, mas não fui eu dessa vez. E hoje a gente vai falar aqui sobre Heróis em Crise, uma saga da DC Comics escrita pelo Tom King e desenhada pelo Clayman. É. Mas antes disso, não esqueça aí de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Basicamente, nesta história a gente fica sabendo que todos os super-heróis da DC têm um lugar onde eles podem se reunir e contar e expor os seus traumas, os seus medos, os seus anseios e principalmente lidar com as consequências do combate ao crime como heróis uniformizados. E é incrível que a gente nunca parou para pensar nisso, né? Que quantas vezes algum herói já não quase morreu, ou morreu e voltou, como isso afeta a cabeça dele? E Tom King parou para pensar nisso, criou essa história do lugar que se chama Santuário, porém, um grande e inominável crime acontece por lá. Quem foi e por que fez? Esse é o grande X da questão. Então, vamos descobrir um pouco dessa saga, que, se não foi a mais marcante em tempos recentes da DC, pelo menos ajudou a movimentar fóruns de leitores por aí que ficaram alvoroçados, tentando, num primeiro momento, descobrir por que aquilo aconteceu. E depois que ficaram sabendo, praguejando horrores por que aquilo houve de verdade. Se é uma história ruim ou não, vamos discutir um pouco e aí a gente vai chegar a uma conclusão. Eu já adianto minha opinião que eu gosto dessa história, eu acho uma história legal. Eu acho que ela tem alguns problemas, eu tenho algumas ressalvas quanto a ela. Eu acho que o Tom King se perde, por exemplo, porque eu acredito que, assim, como é um gibi de super-heróis, né, devem haver uma imposição editorial de que tem a luta, também tem um pouco de ação e tal. Tem um momento da história, né, que a Arlequina, ela luta contra o Batman, contra a Mulher Maravilha e contra o Superman, e ela consegue vencê-los, os três ao mesmo tempo. Mesmo Tem- ele usando o subterfúgio que a narrativa permite, lá dela saber um segredinho ou outro sobre o Batman, mesmo isso eu achei que, assim, falando português claro, uma boa forçação de barra. Me incomodou também o final. Embora acho que lá para o quarto ou quinto capítulo eu já imaginava quem seria o responsável, aí eu fiquei, mas por que, cara? Não, tipo, você pode sentir falta, pode se sentir sozinho, deslocado, mas cometer os crimes que ele cometeu. Eu acho que esse final, acabou de estrear o filme do Batman, eu acho que o final do Tom King acontece a mesma coisa do filme do Batman. Ele escalona de um jeito que eu acho que ele perde o fio da meada, que tá numa narrativa assim mais pé no chão, vou dizer assim, né, de investigação. Sim. Aí de repente, sei lá, tem viagem no tempo, tem viagem pro futuro, tem clone, tem gente renascendo, entendeu? Aqui, na verdade, é como se houvessem duas histórias. É como se houvesse a história que o Tom King quer contar e a história que a DC pediu pro Tom King contar, né? Até porque Olha, na época existiam boatos, né, de que o plano da DC com o fim de Heróis em Crise era colocar o Wally West no Esquadrão Suicida e tal. E para o Wally entrar no Esquadrão Suicida, precisava de que ele virasse um vilão, né? De que, de certa forma, ele fosse preso, né? O que não entra na minha cabeça é a forma como querem destruir a história do personagem de um jeito esdrúxulo. Sei lá, você virar um vilão, como aconteceu gradualmente com o Lanterna Verde virando Parallax, é uma coisa. Você tem uma fase enorme de construção daquele fatídico fim. Até ele virar Parallax acontece muita coisa. Quando eu comecei lendo, eu pensei, putz, vocês estão falando isso para quem? Porque essa pessoa para quem estão falando vai saber tudo. Aí depois, não, tá, melhor. Tipo, o que ele fala não vai ser registrado, são robôs e acabou. Mas como é uma coisa que foi pensada também pelo Batman, né, eu fico meio cabreiro. Nem tudo que tá ali
Acho que tem coisa ali que ainda vai repercutir, não sei. Não era para essas gravações vazarem para ninguém, né? Aí não. a história trabalha com isso, que as gravações dos super-heróis acabam vazando, né, pro público, né? E isso é um outro fator, é um plot twist dentro da trama, né? Porque é bem inesperado, embora depois eu não acho que isso conecta com a história de por que cometeu o crime. Revelou por quê. O que isso ajudava na trama principal do assassinato? Nada. Eu acho que dava para fazer a mesma coisa de outra forma. Não necessariamente mandando para a imprensa do jeito que foi. E, assim, e haveria de ter uma razão para fazer isso. Deveria ser algo que impulsionasse a trama. Você movimenta a trama com plot twist porque vai fazer a trama andar. Uhum. No que fez andar a trama revelar os segredos dos heróis? Na verdade, eu acho que criou uma grande barriga e interrompe a trama. Isso meio que acaba jogado para segundo plano. Parece que ninguém se importa. Tipo, uma baita revelação confirmada pelo Superman e o mundo... Ah, beleza, falou. Aqui praticamente o personagem, o Wally, acabou de voltar lá no one shot do Rebuff e já acontece isso. Virou na cama e já estava com vontade de matar todo mundo. São tomadas de decisões que você fala, cara, estragou a história. Nesse ponto estragou. A história é muito bem escrita. Gosto da escrita do Tom King. Gosto do jeito como ele leva o mistério, porque é um mistério detetivesco, a gente tem investigação. A pessoa mais improvável do mundo está investigando o crime, que é o Gladiador Dourado. O Besouro Azul, ele dá umas ideias que eu falo, tá, funcionaram, mas por que você fez isso, cara? Só ajudou a complicar mais a história. Quando o Besouro Azul decide ficar do lado do Gladiador, você fala, faz sentido, ele faria mesmo isso. Não importa que o Gladiador está sendo procurado, porque o DNA dele está lá na cena do crime. Ele estava lá, mas ele não faz ideia do que aconteceu, porque a memória dele está errática. Ele pode até ser o assassino. Os dois personagens, né, que sobreviveram e que estavam no lugar errado na hora errada, era ele e a Arlequina. É o lugar certo, que não morreram, né? A Arlequina já é uma criminosa por si e louca. E o Gladiador, bom, não era o mais ético dos heróis. Infelizmente, sempre pesou contra o Gladiador a fama que ele conquistou lá no início da Liga Internacional, que era, né, um traíra infiltrado pelo Maxwell Lord, que depois revela que ele não era só um traíra, ele era um cara ambicioso e ganancioso que só pensava na fama mesmo e não estava nem aí com o papo de herói. É legal quando a DC vai trabalhando isso também, que gradualmente no 52, quando descobrem que ele está forjando os vilões, aí ele coloca patrocínio no uniforme dele. Uma má decisão editorial pode arruinar o futuro, o destino de um personagem e lá na frente ter que consertar, como teve agora uma minissérie recente, né, o Flash Forward, ou Em Frente, onde vão dar um novo papel, um novo sentido para o Flash, ainda tido como vilão por muitos, mas ele tentando regenerar e consertar as burrices e criando um outro patamar no nível cósmico. Aí depois também Death Metal eles trabalham nessa questão da redenção também do Wally West. Mais uma vez, joga lá de novo. Porque a Forward não deu certo, né? Ninguém se importou. Porque o estrago foi tão grande que ninguém quer mais ler algo do Wally West. Aí jogam ele na Death Metal, porque tá todo mundo lendo, porque é um evento do Batman, não é um evento de mais ninguém. Porque mesmo que tenha a Liga e o universo DC, é um evento do Batman. E aí todo mundo tá lendo, aí você fala, não, então vamos meter o Flash aqui, o Wally West, vamos tentar consertar mais uma vez. Os dois últimos pontos, assim, que, tipo, pelo menos para mim, que eu tenho, assim, sobre heróis em crise, que eu queria comentar, é que também parece que tem outro personagem aí que a DC também, aparentemente, não gosta, da qual ela se livra, né, nessa minissérie, que é o Roy Harper, né. E um outro ponto que eu queria falar é que, independente de polêmicas, que existem polêmicas sobre o estilo de desenho do Clayman e tal, é um estilo de desenho que me agrada, eu gosto dos personagens que desenham, acho que eu também gosto. Bonito o traço dele e a forma como ele concebe cada personagem. Ele tem um senso plástico muito bonito
Embora às vezes eu acho que ele hipersexualiza, não sei se intencionalmente ou não, as personagens femininas, né? Mas eu falo, pô, mas é, sei lá, a mesma cena que tem uma Batgirl fazendo pose, você tem depois um Superman fazendo pose. Mas é lógico, é exagerada num nível sexual ou de sedução. Mas você tem cenas icônicas com os personagens. Eu precisaria olhar de novo com outro olhar para julgar se houve mesmo ali um exagero por parte dele. E em alguns momentos parece que sim, mas ao mesmo tempo parece que não, porque ele desenha as personagens femininas muito bonitas, isso não dá para negar. Sei lá, talvez as pessoas tenham implicado muito, ou eu que estou sendo muito condescendente, mas eu não vi tanto problema nessa HQ. Talvez em outras HQs da DC mesmo tenha outros problemas muito mais palpáveis, mas nessa eu não vi nada exagerado. Eu não sei. Não sei. Eu teria que ler de novo para julgar agora. Mas quanto à trama, adorei. É bem escrita. Tem problemas, mas eu leria de novo. Está guardada na minha coleção, não vou jogar fora. Tem uma história de mistério bem escrita, mas que peca em momentos cruciais, que tira um pouco do brilho da história. Se você ia dar um 9,5, você rebaixa para um 7,5. Até pelo Clayman, talvez pudesse ter pesado um pouco menos a mão em algumas poses. Diante de tudo que eu já expus aqui no vídeo, como eu já falei lá no início do vídeo, que eu gosto dessa HQ, eu expus aqui minhas ressalvas, eu concordo com muito do que o Levi disse também, e a minha nota, eu vou dar uma nota bem semelhante do Levi, ele deu nota 7,5, a minha nota seria nota 7, que eu acho uma história legal, bem contada, mas essas ressalvas que a gente trouxe aqui incomodam um pouco. Eu vou acompanhar você, Luquinhas. Eu vou fechar com 7, porque eu acho que o final ele destoa demais, cara. Tá ligado? Eu acho que ele foge muito mesmo. Cara, é um prazer muito grande. Muito obrigado. Fica aí o espaço para você falar um pouco sobre o seu trabalho na Hyperion, sobre o que você tem feito, né? Soltar uns spoilers aí dos próximos lançamentos. Tá aqui, ó, Levi Trindade no Instagram e Hyperion Comics no Instagram. É o nosso Hyperion Comics, é o perfil oficial da editora. Lá você vai acompanhar todas as nossas postagens de todos os lançamentos. Tá chegando quentinho da gráfica. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, nem que seja um tequinho do vídeo aqui. Tá chegando quentinho da gráfica, uma publicação. Deixa eu localizar esse videozinho que eu recebi. Eu não sei se vai dar para mostrar, mas... Ai, caramba. Eita! Olha só. O cartão postal, a sobrecapa. Esse aqui foi o vídeo que a gráfica me mandou avisando que ela está saindo de lá, do transporte lá do sul do Brasil, e vindo para a base aqui da Hyperion. A gente está com os lançamentos que já foram, né? Aventureiros, o Sagi Yojimbo 1 e 2, o Grendel Kentucky, uma história de terror. Tem também o Eu Odeio Contos de Fadas, com a nossa querida Gertrude matando todas as fadas que encontra pelo caminho. Não só as fadas, mas todos os personagens do Reino das Fadas. E temos agora o Único e Eterno, que é uma HQ que trata do mito do Rei Arthur revisitado nos tempos atuais e com consequências funestas para a humanidade. Eu não vou dizer mais nada, mas é uma trama à la trilogia da Múmia, para quem gosta, e meio também com uma protagonista badass, uma co-protagonista badass, tipo Sarah Connor. Aí sim. É divertida a ponto de, quando a gente estava trabalhando na produção, da tradução e de diagramação, a gente querer ver os números seguintes. E essa é uma das poucas HQs. Eu fiquei muito feliz de ter conseguido assinar o contrato e pegado antes que mais alguém observasse. Tem o desenhista Dan Mora, que, para quem não conhece, é o cara que... Muito legal, viu? Muito bom, gosto dele muito. Ajudou a propagar as séries dos Power Rangers e que agora está trabalhando na DC, trabalhou em Detective Comics recentemente e vai ser responsável pelo relançamento da série Batman Superman.
Então se preparem, Dan Mora ainda vai dar muito o que falar. E o roteiro do Kieron Gillen. Quem não conhece ele de diversas séries e títulos que já escreveu para Marvel, e tem também Wicked and Divine, que é dele, que é muito boa, excelente, se não me engano, é publicada pela Devir ou é pela Geektopia, agora não lembro, mas é publicada no Brasil. Procurem. E vem aí Trio, né, do John Byrne, Byrne está nas alturas, louvado seja seu nome. Teremos ainda as continuações de Saga Yojimbo, o volume 3 está chegando. Esse vem com uma história totalmente emotiva, daquelas de fazer suar pelos olhos, que chama Amor de Mãe. Tem um encontro que é uma piada, uma paródia, uma história que é uma paródia do Gru, é muito engraçada. E tem um encontro com uma das Tartarugas Ninja lá no volume 3. Muito sucesso aí, viu, Levi? Obrigado aí pela participação aqui novamente. Ficamos muito felizes. E só pedir mais uma vez pra galera aí deixar o like no vídeo, que esse merece. Se inscrever no canal. Se inscreve, clica no e ativa o sininho. Isso aí. E manda um abraço pro Leroy. E diz pra ele aprender a ter bom gosto, que ele não gosta de liguinha, hein? Ele não gosta de liguinha? Menino, desse jeito vai acabar virando um Grinch. Namorado e azedo. E é com essa aí que a gente se despede. Valeu aí, galera. Até mais, até o próximo vídeo. Valeu. Um abraço. Valeu pela audiência.